tela do celular. Olá, muito boa tarde para todos os nossos internautas, os nossos simpatizantes, as pessoas que acessam nosso canal em busca de uma mensagem verdadeira, uma mensagem genuína e uma mensagem transformadora. É a mensagem que nós temos para dar a essas pessoas é a mensagem do Evangelho. O Evangelho, ao longo do tempo, ele nunca frustrou a vida de alguém e abraçou o Evangelho, que compreendeu a mensagem e por fim, essa mensagem é a mensagem que nós pregamos e que está sendo anunciado em todo o mundo. E nós temos o prazer de poder estar hoje através do YouTube, através das nossas redes sociais, propagando o Evangelho do Reino. Seja bem-vindo. Quero que você que vai nos acessar nessa tarde possa dar o seu like, compartilhar, fazer um comentário, enviar uma pergunta para nós, para que nós possamos estar interagindo. Está conosco nesta tarde um grande amigo, pastor Danilo Palar Lemos. É um amigo de longas datas, um amigo querido. Já estivemos no campo missionário compartilhando do serviço de Deus. E hoje, após muitos anos, eu estou tendo o privilégio, a honra, acima de tudo, de poder tê-lo conosco aqui nesta tarde para compartilhar a palavra de Deus. É uma alegria imensa, pastor Danilo. Seja bem-vindo, um abraço. E que nós possamos nesta tarde, transbordar o Evangelho na vida daqueles que vão ouvir a palavra poderosa de Deus. Obrigado, pastor, por ter aceitado o meu convite para participar dessa live aqui conosco. A paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo e assistindo através dessa live que está sendo divulgada e também postado e publicado nas redes sociais, e você está participando conosco de um momento para a construção ainda maior da visão sua sobre o Evangelho. E para mim é um momento significativo, essa hora, esse momento agora que estamos vivenciando, porque eu me reporto ao ano de 1996, quando eu e mais o pastor Bosco estivemos lá em Moçambique. Estivemos lá numa província, que chama-se província, mas aqui no Brasil seria estado, denominado província de Niassa, e trabalhamos na capital da província, em Lixinga. E ali tivemos uma grande oportunidade dada por Deus de conhecermos uma outra etnia, um outro povo, uma outra língua, uma outra cultura, e principalmente irmos lá para anunciar o reino de Deus. Certo. Eu fico muito feliz de você trazer a memória. Esse momento foi muito especial na nossa vida, onde nós colocamos em prática, eu ainda muito jovem, pude anunciar o Evangelho para outra cultura, para outros povos diferentes dos povos aqui da nossa terra, né? Interior do Amazonas, aqui do Brasil. Tive a oportunidade de anunciar para o povo moçambicano, o povo ali dos países em torno de Moçambique. Foi um privilégio enorme. E acredito que o Evangelho que nós pregamos aqui no estado do Amazonas é um Evangelho que funciona na nossa vida e que funciona também na vida de todo aquele que nele crê, independente da raça,
independente do nível escolar, independente da cultura que a pessoa vive, o Evangelho ele é universal. E falando nesse sentido, daí a importância de a gente anunciar, trazer uma reflexão em véspera de Páscoa, a gente falar da importância do sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Eu gostaria de perguntar ao pastor quais os resultados da cruz de Cristo que hoje as pessoas que creem em Cristo podem usufruir. Nós temos que, quando olhar nesse aspecto da cruz de Cristo, observar algumas questões muito importantes. Primeiro, a proposta do reino de Deus, né? O reino de Deus, às vezes, é um pouco incompreendida a proposta. Quando João Batista falou que ele estava preparando o caminho para aquele que vinha para efetivar o reino de Deus, e ele falou que o reino de Deus estava próximo, estava justamente utilizando um termo, esse termo reino, esse termo que lá no contexto da Grécia e também no contexto judaico era compreendido como Basileia, tinha um sentido não só de domínio, mas tinha um sentido de soberania. Então, estava ali para se aproximar ou para se efetivar a soberania de Deus. Deus como soberano, agora tornando-se corpo, tornando-se matéria, o verbo que se fez carne, e iria estar ali manifestando a sua soberania, manifestando o seu senhorio, o seu governo. E nisto ele colocaria como alguns princípios para alcançar o reino, ou alguns princípios para participar desse reino. Para participar desse reino não tinha questões políticas, para participar desse reino não tinha questões sociais, para participar desse reino não tinha questões culturais, para participar desse reino não tinha questões financeiras, não tinha questões também, vamos dizer assim, até religiosas. Para participar desse reino, a única condição era aceitar a mensagem salvífica, salvadora, a mensagem da cruz, pregada, anunciada pelo próprio Deus, que era o Cristo, feito ali agora, o verbo feito carne, o Cristo manifestado em carne, o Filho de Deus, que vinha com a missão, anunciar o Evangelho. Ou seja, ele era o próprio Evangelho, ele era a própria palavra. Esse termo verbo, ele no original quer dizer palavra, logos, comunicação, palavra. Ele era a própria palavra, ele era a própria libertação das vidas que viessem a ele, salvação das vidas que viessem a ele, resgate das vidas que viessem a ele. Mas para consumar essa libertação, para consumar essa salvação, esse resgate, era preciso sacrifício, era preciso o cumprimento da missão, que era a sua morte. Porque para que um testamento viesse, isso escreve o autor da carta aos Hebreus, para que um testamento viesse a ter validade, é preciso morrer o testador. Então, para que nós viéssemos a ter o direito a esse testamento, que no caso era a condição de vida eterna, ele, que era o autor do testamento, precisava morrer para nos conceder o direito da vida eterna, o direito da salvação, o direito do perdão, o direito do resgate, o direito da reconciliação e principalmente o direito da redenção, a redenção pelo seu sangue. E o apóstolo Paulo fala da redenção pelo sangue, mas também fala da justificação pelo sangue. Então, essa morte na cruz nos justificou, ou seja, nos absolveu da condenação que estava sobre nós. Que condenação? A condenação do pecado, a condenação da maldição do pecado que nos afastava de Deus.
Então, ele na cruz nos reconcilia com Deus. Ele na cruz, ele nos concede um resgate, que é o termo utilizado para expiação, resgate. Ele expia o pecado, e que essa expiação do pecado, ele resgata nós do pecado, ele compra nós com o seu sangue e nos resgata deste pecado e nos concede a oportunidade de agora sermos reconciliados com Deus e aí sermos também absolvidos da condenação e sendo absolvidos, justificados e assim voltando a ter paz com Deus. Paz com Deus através do sangue sacrificial, do sangue da cruz do Calvário, a morte do sacrifício. A cruz em si, muitas pessoas idolatram a cruz e até colocam a cruz como símbolo do cristianismo. Mas não é a cruz o símbolo e nem a cruz o fator central, mas sim o que aconteceu na cruz. Porque morte de cruz, todos morriam naquela época. Todo aquele que cometesse um crime, seja qual fosse o crime, a ordem do crime cometido, era condenado pelos romanos a pagar esse crime com a morte na cruz. Teve outros discípulos, como o próprio apóstolo Pedro, que morreu crucificado de cabeça para baixo, e outros que morreram crucificados. E Cristo ali é uma outra questão. Ele vai ser crucificado não porque ele tivesse cometido algum crime. Ele é o inocente. Ele é aquele que não tinha nenhum crime, nenhum pecado, que era o puro, era o santo, o separado, né? O hagioso, o santo separado, e que era o próprio Deus, mas estava sendo agora condenado à cruz pelos nossos pecados. Ele estava levando sobre si, como diz o profeta Isaías, todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, nossos erros. Ele agora estava assumindo essa condição e aí indo à cruz, para ali na cruz pagar o preço desta condenação que era a morte na cruz. Mas essa morte não simbolizou uma morte criminal, mas simbolizou uma morte de resgate, porque ele morre por nós, mas ele vence a morte ao terceiro dia, e ao vencer a morte, aí nos garante a vida eterna, ele nos garante a salvação eterna, o resgate, a reconciliação, a redenção e, principalmente, a comunhão eterna através da justificação, a absolvição. Ele nos concede a comunhão eterna com Deus novamente. Então, ele nos concede a condição de sermos salvos através da sua morte. Então, não é a cruz, mas sim a morte de Cristo na cruz. Não é a cruz o centro do cristianismo, mas Cristo é o centro do cristianismo. Né? E o que nós temos que pensar, e aí eu falo para aquelas pessoas que desanimam com o evangelho, ou que desanimam com o reino de Deus, porque observam só o homem, ou olha para o homem, é que todo homem é falho. Todos nós somos pó, e para o pó voltaremos, e somos também carne. E como carne, somos tendenciados ao pecado, e à falha, à transgressão, e automaticamente vivenciamos ou vivemos, muitas das vezes, debaixo das consequências, né? Dos nossos erros, das nossas falhas, e das nossas, muitas vezes, inobservâncias do Evangelho. Mas o que devemos olhar não é para o homem, mas sim para Cristo, porque Cristo é perfeito. Cristo é que é o autor da salvação. Cristo é que pode redimir, perdoar, absolver a nossos pecados, absolver as nossas condenações e nos dar o direito de vida eterna, e nos dar uma nova vida, a vida com Ele, a vida em comunhão com Ele. E eu também costumo dizer que salvação, tem muitas pessoas assim, até alguns pregadores que utilizam um jargão muito errado,
vem para Cristo que a tua vida muda totalmente. Não, você vai continuar tendo luta, você vai continuar tendo dificuldades, tendo adversidades, tendo uma série de situações naturais, normais do ser humano, porém com uma condição, a presença de Cristo, o amor de Cristo, a intervenção de Cristo na tua vida, na tua história. E isso é que é o mais importante. O evangelho é mudança, o evangelho é transformação, o evangelho é uma construção de vida. O evangelho nos dá a oportunidade de nós enxergarmos com um olhar de esperança. Ainda nos existe uma esperança, ainda nos existe uma oportunidade. E é isso que nós devemos pensar, observar e guardar em nosso coração. E fazendo isso, nós entramos no reino e participamos do reino. Isso. Eu estava aqui acompanhando seu raciocínio, a condução de todo esse processo de justificação e do sacrifício de Cristo lá na cruz. E eu fiquei me perguntando. Há muitas pessoas que estão à margem do reino e à margem desse processo de salvação. Não conseguiram ainda alcançar a salvação em Cristo e tampouco não conseguem acessar as riquezas do reino. Como se dá esse processo de acesso ao reino de Deus? Hoje pela manhã, eu instruindo meu filho, eu perguntei a ele, disse, filho, o que você pode fazer para conquistar a salvação? E ele acertou, como ainda é criança, ele acertou 60% da resposta. Mas aí eu afirmei para ele, muitas pessoas fazem sacrifícios, caminham a pé, investem a sua fortuna em algo como se através daquele investimento fosse garantir a sua salvação em Cristo. Outros fazem sacrifícios diversos. E eu disse a ele, filho, todo sacrifício que nós fizemos hoje, ele anula o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Todo sacrifício, eu repito, sacrifício que fazemos para conquistar a salvação. Todo sacrifício que fizermos, ele anulará o sacrifício de Cristo. Ou seja, nós ainda não, essa pessoa não compreendeu o que representou o fato de Cristo na cruz do Calvário. Então, eu hoje faço duas diferenças bem práticas para acessar a salvação. Qual é esse processo para acessar a salvação? E depois vamos falar um pouco de reino também. É muito interessante essa sua fala, essa sua compreensão, sim. E esse até pensamento e a proposta que você está apresentando, pastor Bosco, porque as pessoas pensam hoje que é através dela ou da sua própria ação, somente ela que vai ser através da sua atitude que ela vai ser salva. Mas a salvação faz parte da minha decisão, mas não é eu que estou garantindo a salvação. A salvação ela não vem através de mim, ela vem através de Cristo. Então, eu tenho que compreender que eu sou aquele que está vindo a Ele. E quem vai e tem a condição de me salvar não sou eu, é Ele. Então, não é o meu sacrifício. Aí é que o apóstolo Paulo fala, né? A salvação não é pelas obras. Não é através do que eu vou praticar. Eu vou fazer. É o que Cristo vai me conceder através do meu arrependimento. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, a salvação é um ato de fé. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir
e ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu ouço a palavra de Deus, eu começo a ter uma produção de fé. Eu começo a acreditar em Cristo. E acreditando em Cristo, eu tomo a decisão de quê? De que realmente estou errado, aí me arrependi. E esse arrependimento que foi causado pelo Espírito Santo me convencendo do pecado, né, que é uma missão do Espírito Santo é me convencer do pecado, do juízo, da justiça, eu automaticamente agora estou entrando no processo. Para quê? Para ser perdoado por Cristo e ser introduzido no caminho da salvação. Porque é um caminho, novo nascimento, regeneração, justificação, eleição, adoção, é um caminho, é um processo, né? E esse processo, falando em processo, ele é um processo mental, cognitivo e também de consciência. Veja bem, quando a palavra diz, aquele que me confessar, esse confessar, ele já é impulsionado pela fé, pelo fato de crer em Cristo, e ele te remete então a essa confissão, esta confissão que revela uma mudança de consciência, uma mudança de mente, uma mudança de entendimento pelo fato de olhar para o sacrifício da cruz, ou olhar para o derramamento de sangue que houve na cruz e perceber que houve ali um sacrifício em meu favor. E esse processo mental e cognitivo nos leva a simplesmente crer e a depositar confiança em Cristo de que Ele é o poderoso, que Ele é aquele que pode nos salvar e nos garantir a salvação. E a salvação é um passo inicial para você usufruir das riquezas do reino. Eu tenho estudado esses últimos anos que salvação é uma coisa, é um acesso, e desfrutar das riquezas do reino de Deus, você precisa de esforço. Para a salvação, nós não fazemos nenhum esforço. Porque quem fez todo o esforço, quem pagou o preço, quem entregou a própria vida em favor de nós foi Jesus. Então, a Ele toda honra, toda glória, a Ele os méritos da salvação. E tem os méritos de quem tem a honra de receber louvor é Cristo. Agora, se nós quisermos conquistar as coisas do reino, implantar o reino aqui na terra e permitir que a gente faça algo para Deus aqui, nós precisamos investir esforço. Aí vem aquele texto que diz que o reino de Deus é conquistado por esforço. Não a salvação, mas o reino, aquilo que queremos, queremos ganhar muitas almas, nós temos que investir suor, investir tudo que pudermos para que o Evangelho chegue a alguém. Mas não que esse investimento seja algo onde a gente possa receber os méritos. Os méritos sempre vai ser de Cristo. Então, se nós queremos construir algo para nós mesmos, prosperarmos aqui, isso deve ser feito com esforço. Porém, para a salvação, basta a gente crer, basta confiar, basta acreditar no que aconteceu lá na cruz. Com fé. E aí todo esse processo que você apresentou de forma clara, de forma objetiva, de forma muito inteligente, ele acontecerá de forma poderosa e Cristo se manifestará na vida daquele que creu, ou na vida daquele que crê, os que irão crer daqui para frente. Certo, pastor? Amém. Estou felicíssimo com a sua palavra, que é
Muito bem colocada. Muito biblicamente. Com todo cuidado, né, de amparar isso dentro do que a palavra nos mostra, sem se exceder e sem apresentar algo que comprometa o evangelho do reino. Né? Verdade. Obrigado. O importante hoje, sabe, pastor Danilo, diga. O importante hoje que eu vejo é anunciar um evangelho simples. Tem muitas pessoas que complicam o evangelho e aí não surte o efeito. O evangelho é a simplicidade. Porque é na simplicidade que se alcança a pessoa que está precisando dos efeitos, né, dos resultados que o evangelho concede. Verdade. Hoje eu amanheci agradecendo a Deus. E alguém me perguntou, o que você está fazendo? Aí digo, meu amigo, hoje pela manhã, eu estou desfrutando dos resultados da cruz de Cristo. A morte dele não foi em vão. Hoje eu estou desfrutando primeiro da vida, quando acordei, respirei, e vi que a misericórdia foi renovada, e resta agradecer ao Deus que me deu a vida. E depois a paz, a tranquilidade, a fé, a tudo isso que a cruz nos proporcionou. Através do conhecimento de Cristo, através da salvação dada por Ele, vivendo uma vida simples, uma vida de paz e tranquilidade, e podendo anunciar o Evangelho para aqueles que precisam. Isso é importante hoje na minha vida. Então é um momento de a gente desfrutar. Porque quantas pessoas estão hoje sem essa paz, sem esse acesso ao reino, sem essa compreensão desse processo que se dá para que alguém possa ser salvo, elas estão desesperadas hoje porque não conseguem entender isso. Ou não acessaram a salvação por meio do sangue, por meio da fé em Cristo. E aí resta a gente, por meio de uma live como essa, daqui a pouco nós vamos publicar na minha rede social, e com certeza muita gente vai, daqueles que não conhecem esse acesso ao reino de Deus, passarão a conhecer. E saberão qual é o motivo de a gente estar aqui trazendo essa reflexão. Verdade. Pastor Danilo, eu soube que você tem produzido algumas obras, e eu gostaria que você pudesse falar um pouco das suas obras aí, para que nós possamos, e o nosso público possa tomar conhecimento. É verdade, eu assim, as coisas acontecem dentro do tempo de Deus, nossa vida, né? Eu sou muito defensor de que nós não devemos adiantar o tempo de Deus. Tem pessoas que querem que as coisas aconteçam no estralar de dedo. E tudo também contribui dentro da preparação, né? E eu hoje estava refletindo essa manhã da ação de Deus na nossa vida, como você também refletiu. Eu hoje estou com meus 55 anos e sou grato a Deus por ter a oportunidade de ter uma saúde física, uma saúde espiritual e uma saúde mental. E com essa saúde mental, poder produzir para o reino de Deus literatura. Porque eu defendo que a literatura, ela é um documento que vai ficar para a eternidade. Você morre e a literatura fica, a obra que você produziu. E essas obras que estou produzindo, já estão com quase 16 obras,
são com a proposta justamente da, vamos assim, da anunciação, né? Anunciar o evangelho de várias formas. Anunciar através de cursos de teologia, anunciar através de assuntos que hoje são assuntos esquecidos e que precisam ser observados. E com isso eu escrevi já alguns livros para cursos teológicos, mas outros para editoras, para o público em geral. E para o público em geral tem um livro que ele é um livro muito importante, que eu considero, que é de escatologia, a doutrina que estuda os últimos acontecimentos que estão por vir, que é o Fundamento Escatológico de Daniel. Eu até vou pegar ele aqui na minha estante, aqui, para vocês poderem ver esse livro. Esse livro aqui, o Fundamento Escatológico de Daniel, ele é um livro de umas 120 páginas, de 21 páginas, é um livro bem sintetizado, mas eu trato nesse livro sobre, na verdade, as profecias do profeta Daniel de uma forma muito clara e de uma forma muito, assim, até hermeneuticamente embasada no Antigo Testamento e apontando para o Novo, para que as pessoas possam compreender o que estava falando ou profetizando o profeta Daniel sobre os últimos acontecimentos que haveriam de acontecer na Terra. O outro livro que eu escrevi também é o fruto de uma pesquisa que eu desenvolvi dentro do Antigo Testamento, que é a Teologia Bíblica do Antigo Testamento. Esse livro aqui é uma teologia bíblica, é um livro que trabalha com uma abordagem teológica dentro dos principais temas do Antigo Testamento. Então, eu trabalho aqui uma exegese com os principais temas do Antigo Testamento. Ele é um livro de umas 170 páginas, mais voltado a esses aspectos, vamos assim, temáticos do Antigo Testamento. O outro livro, que também ele é um livro que está aberto ao público, é já o Hermenêutica Pentecostal, que é esse livro aqui. Este livro aqui eu lancei já faz uns 8 meses, e esse livro aqui, ele vai estar tratando sobre o que vem a ser o movimento pentecostal. Qual é a proposta do movimento pentecostal? A raiz do movimento pentecostal, a teologia do movimento pentecostal, os fundamentos hermenêuticos do movimento pentecostal e a epistemologia, ou seja, o conhecimento, como ele é pensado, é abordado, é discorrido dentro do contexto pentecostal. Então, essa é uma obra sobre o movimento pentecostal, tem umas 160 páginas e é também uma obra muito importante. Então, essas 3 obras são obras que estão aqui vamos dizer assim, à disposição do público, e tem uma outra obra que eu publiquei também, que esta já é uma obra que será agora, em julho, republicada, reeditada, que ela esgotou e vai ser reeditada por uma nova editora, que é a editora Reflexão, que é a Escatologia Pentecostal, onde eu faço uma análise das correntes escatológicas pentecostais, que é o dispensacionalismo, o pré-milenismo e o pré-tribulacionismo. Então, são livros voltados para essa área, e tem livros também na área de estudos teológicos, livros que são para instituições teológicas. Aí eu tenho várias acervos de livros que eu escrevi, mas são de instituições teológicas, das disciplinas que eles utilizam nos cursos, né? Para a formação de alunos e obreiros dentro da proposta das igrejas. Então, eu estou trabalhando hoje mais com essa visão, formar obreiros. Essa é a minha proposta hoje. Eu atuo mais hoje como professor, formar obreiros. Eu tenho essa visão que hoje o que nós precisamos é qualificar as pessoas para trabalhar na igreja, para pregar, para ensinar, porque está ocorrendo uma defasagem bíblica. Hoje os altares estão empobrecidos biblicamente. As pessoas estão esquecendo de pregar a verdadeira Bíblia, o verdadeiro conteúdo bíblico.
E isso está causando uma pobreza espiritual em toda a humanidade. Muito bem, verdade. As suas obras são obras de extrema importância. Uns 5 anos atrás, eu fiz uma turnê em vários templos denominacionais aqui em Manaus. E eu participei em todos eles dos cultos, né? E a minha visita a esses templos era para observar o tipo de discurso pregado nos altares. E para minha decepção, a maioria dos cultos que estão sendo utilizados, não há uma mensagem clara, objetiva e, acima de tudo, profunda daquilo que o próprio Deus propõe, né, para que o homem ouça e seja transformado. Por outro lado, a gente se decepciona porque há muito despreparo. E o culpado somos nós mesmos, porque às vezes nós não desenvolvemos o dom que Deus nos deu para instruir, para capacitar, para preparar. E diante disso eu quero te parabenizar porque você tem uma visão muito importante e uma visão que atinge de forma macro, né, a obra do Evangelho aqui na Terra. E isso é de suma importância. As pessoas que acessarem, que adquirirem as suas obras com esse conteúdo, certamente estarão muito mais bem preparadas para anunciar o Evangelho. Mais do que nunca, isso é necessário mesmo e urgente, porque de acordo com o que você aborda nos seus livros, o fim está próximo. E seria um outro tema para um outro momento, né, pastor? É um tema bem amplo. Bem amplo. Eu vejo hoje, sabe, pastor Bosco, que nós estamos esquecendo de pregar a Cristo. Hoje, nas igrejas, estão se pregando uma outra mensagem. É o evangelho antropocêntrico. Se prega o homem, mas não se prega a Cristo. É verdade. E o homem não salva, e Cristo salva. Então, hoje está invertendo. Hoje está invertendo. Eu prego não a Cristo, eu prego o homem. Aí... O homem que precisa de salvação agora está sendo colocado como solução. Na verdade, nós somos um problema que precisamos de Cristo Salvador, né? Meu pastor, muito obrigado pela sua participação aqui. Estou imensamente feliz por revê-lo e também saber do conteúdo riquíssimo que você tem aí à disposição. Nós vamos colocar daqui a pouco nas redes sociais e vai estar disponível aí. De repente alguém pode me contactar aí para adquirir os seus livros. Eu quero lhe deixar um abraço de carinho, de respeito pelas suas obras, pelo que faz, pela pessoa que você é. Que Deus continue te usando poderosamente nesse sentido. Obrigado pela sua participação aqui. Deus te abençoe. Obrigado, meu amigo. Obrigado, um abraço. Um abraço.